na primeira aula que nós tivemos, um compartilhar histórico sobre a questão da espiritualidade. Espiritualidade que sempre esteve presente na história da humanidade, desde que Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nos compartilhou a sua imago Dei. E por ter nos compartilhado a sua imago Dei, nós fomos criados como alma vivente, como seres espirituais. Seres espirituais que, como nós vimos numa declaração de Agostinho, que têm experiências humanas, e não seres humanos que têm experiências espirituais. Relembrar um pouco dessa caminhada e saber que, de alguma forma, todos nós, inclusive aqueles que se dizem ateus ou agnósticos, acabam abraçando uma espiritualidade para tentar explicar a razão da sua existência, a razão da existência humana. Eu me lembro um dos primeiros encontros que eu participei em Campina Grande, sobre consciência cristã, que é um evento que eles fazem lá há muitos anos. Eu fui, pelo menos, nos 2 primeiros encontros dessa consciência cristã. E eu me lembro um dia, uma tarde, que houve um debate, e ali no palco principal, no centro de Campina Grande, nós tínhamos, na parte da tarde, pelo menos umas 2.000 pessoas. Era um espaço para 7.000 pessoas, numa cobertura, e tínhamos ali 2.000 pessoas. Nós tínhamos ali um presbiteriano, um metodista, um batista, um Assembleia de Deus, um adventista, tínhamos ali um agnóstico, um católico romano, tínhamos ali um ateu. E um debate que aconteceu das 2h às 5h, e no final do debate, a pessoa que foi aplaudida de pé foi o ateu. O ateu foi o que mais se mostrou coerente nas suas colocações, e ele dizia: vocês estão enganados, vocês acham que um ateu não pensa em Deus, que um ateu não estuda sobre Deus? Pelo contrário, nos dedicamos a estudar ao máximo para rebater as suas crenças. Então, precisamos conhecer muito sobre esse Deus que vocês falam, para tentar defender a nossa posição de por que nós não acreditamos em Deus. Depois de ouvirmos aqueles representantes da igreja protestante, com uma série de incoerências nas suas colocações, mas todos percebemos que, de alguma forma, o conceito de espiritualidade ele e foi desenvolvida também por pessoas que não professam uma fé religiosa. Nós vimos esse conceito abstrato de espiritualidade hoje, que está presente no mundo corporativo, no mundo dos esportes, no mundo artístico, no mundo científico, no mundo acadêmico. Esse conceito que busca uma espiritualidade para que os seres humanos se adequem e tenham uma qualidade de vida que beneficie o bem comum, a vida em sociedade, e que nos dê uma maior qualidade de vida. Então, nesse início de conversa, eu gostaria de recordar pelo menos alguns conceitos, e para aqueles que não estiveram no primeiro momento, possam aterrissar no assunto que nós estamos vendo neste momento. A espiritualidade, dentro da perspectiva de transformação pessoal, ela é o propósito a que a fé se destina. E agora o meu assistente, Erlon, e também com o brilhante trabalho de cooperação da digníssima Alessandra, vão poder compartilhar um pouquinho na tela a nossa caminhada. Muito bem, a espiritualidade é o propósito a que a fé se destina. Por que nós passamos a experiência da fé, de buscar uma espiritualidade hoje cristã, cotidiana, comunitária, e olharmos um pouco das disciplinas espirituais. A espiritualidade nós construímos pela experiência de
transformação pessoal quando nós conhecemos e temos uma experiência pessoal com Deus. Ele é o propósito que a fé se destina. Nós somos seres espirituais, alma vivente, e busca fazer com que a alma se apegue ao Criador. Nos ajuda também a resgatar a Imago Dei. Nós podemos ir seguindo aí, se o meu assistente conseguir. Beleza, já estamos lá no terceiro item. Pode abrir toda a tela já, porque fica mais fácil. É um caminho relacional de comunhão com Deus. É um caminho onde construímos a amizade e a intimidade com Deus na experiência humana. Então, a espiritualidade, ela tenta refletir essa Imago Dei, lembrando do texto que Paulo escreveu à igreja de Roma, Romanos capítulo 8, versículo 29, onde mostra que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então, quando nós estamos falando em espiritualidade, nós estamos falando em refletir a presença do Criador em nossas vidas. A espiritualidade, ela procura fortalecer o relacionamento de comunhão. A espiritualidade é um caminho também onde nós podemos construir uma amizade, uma intimidade com Deus na experiência humana. A espiritualidade é também um caminho para termos saúde espiritual e termos também uma saúde emocional. A espiritualidade é um caminho onde nós podemos construir com profundidade nas disciplinas espirituais. O que são as disciplinas espirituais? São os meios que nós temos da graça de Deus disponíveis para todos nós construirmos, então, essa comunhão e esse relacionamento com Deus. Portanto, a espiritualidade é um caminho contínuo de transformação pessoal. A espiritualidade, de alguma forma, ela tenta nos trazer e nos levar, podemos mudar já de tela, a um relacionamento sério, coerente, profundo, progressivo e permanente com o Criador. Portanto, a espiritualidade, ela nutre uma vida devocional que fortalece esse relacionamento e essa dependência de Deus. Dentro de todo o quadro de espiritualidade que nós vimos e das manifestações diversas de espiritualidade na nossa herança histórica e também na herança judaico-cristã, nós percebemos que todo o conteúdo da espiritualidade nos ajuda, nos encoraja a construirmos e dependermos desse relacionamento pessoal com o Criador na nossa dinâmica. Portanto, nós falamos de espiritualidade, nós estamos falando, então, de uma vida devocional. E o que é a devoção? A devoção é um ato voluntário, em que buscamos e nutrimos individualmente o amor e o culto a Deus. Repito, a devoção é um ato voluntário, em que buscamos e nutrimos individualmente o amor e o culto a Deus. A origem da palavra devoção, do latim devotio, significa a ação de se dedicar a algo ou a alguém. No nosso caso, nos dedicarmos ao Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, consagrarmos nossa vida a este Deus e cultuarmos a este Deus em nossas vidas. Então, quando nós estamos falando de devoção, nós estamos falando de uma iniciativa nossa, de uma ação nossa, voluntária, de buscarmos a Deus, nutrirmos individualmente, inicialmente, o amor a Deus e o culto a Deus. É óbvio que essa devoção, e nós vamos ver que esse exercício da devoção, ela tem uma dimensão também comunitária, que nós vamos falar um pouco mais disso na próxima aula, das implicações e das consequências dessa devoção nutrida também na experiência comunitária. Lembrando de uma citação do Dr. Elben César, e isso está no livro O Melhor da Espiritualidade Brasileira, onde ele está falando também sobre os aspectos devocionais que nós temos que nutrir.
o que gera a espiritualidade mais genuína, bela, santa, realizadora e agradável é o relacionamento da alma humana com Deus, baseada no amor recíproco. Vou ler novamente. O que gera a espiritualidade mais genuína, bela, santa, realizadora e agradável é o relacionamento da alma humana com Deus, baseada no amor recíproco. Lembrando que o nosso Deus é, em essência, o amor ágape, abrangente, doador, que vem ao encontro, que pode preencher o nosso coração e a nossa alma. A espiritualidade é, portanto, construída numa luta interna que temos dentro de nós. Aquilo que nos move na direção das coisas do Espírito e aquilo que alimenta a nossa natureza carnal. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Essa é uma citação do Dr. Paul Stevens, professor de teologia espiritual do Regent College de Vancouver, e ele coloca isso no livro que nós sugerimos para que você possa ter na sua biblioteca, um livro extraordinário que provavelmente vai acompanhar a caminhada, quando ele fala das disciplinas para um coração faminto, aquilo que o nosso coração anseia da parte de Deus. Então, só podemos buscar as coisas do Espírito quando somos controlados pelo Espírito de Deus. O primeiro aspecto que eu quero fazer referência é que essa devoção, esse ato voluntário de nos consagrarmos e buscarmos a Deus, ele é já um movimento contrário àquele momento histórico que nós conhecemos como o pecado, quando nós viramos as costas para Deus. Fomos criados para a glória de Deus, como Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo 1, criados para o louvor da sua glória. E nós desistimos de adorar a Deus. Quando a Bíblia fala que Deus morreu pelo nosso pecado, o pecado da nossa desistência de adorar, a nossa desistência de cultuar. Não é porque eu menti, porque eu fiz alguma coisa moralmente não correta, não. A questão fundamental é a nossa desistência de caminharmos com aquele que nos criou. Então, Deus precisou intervir na história. E a intervenção histórica que Deus faz é se encarnar e em Cristo construir uma obra de redenção que nos reaproximasse, que nos reconciliasse novamente com o Criador. Então, a espiritualidade, ela é fruto, então, da experiência de conversão. E depois, por essa experiência de conversão, de reencontro com Deus, de reconciliação com Deus, nós podemos, a partir daí, construir as disciplinas espirituais, que são contemplação, meditação da palavra, oração, que envolve o silêncio e a solitude, a confissão, a comunhão, o serviço e a adoração. O que é conversão? Conversão envolve cremos o exercício da fé, a alma que se apega novamente a Deus, nas palavras de Dallas Willard, que também nos convida, num dos seus livros, a construirmos essas disciplinas espirituais. Nós vamos ver várias delas. A conversão é um primeiro momento, o segundo momento é a contemplação, pensar no Deus da história, o que é, o que fez, o que faz, o que ele fará. Eu costumo dizer que é naquele tempo, no dia sabático, que não é um dia de lazer, onde você procura uma rede ministerial, e você se deita nessa rede, uma rede sem propósito. Você está fechado para balanço e para contemplar a criação, contemplar o que Deus fez na história, o que ele está fazendo, o que ele ainda fará na vida da humanidade, nas nossas vidas, enquanto desenvolvemos essa disciplina. A terceira
disciplina espiritual é a leitura meditativa, Lectio Divina, que busca ouvir e discernir a voz de Deus dentro de tantas vozes que temos dentro de nós. Essa é uma das questões que eu acho que mais me desafia hoje, quando você, para cima e para baixo, você vê pregadores, pessoas na igreja local, dizendo o tempo todo, Deus me falou, porque Deus me falou, porque Deus me falou. E aí você fica até assustado, você fala, puxa, Deus falou com você, e você continua assim, do mesmo jeito, na mesma toada, parece que não aconteceu nada desse encontro em que Deus fala com você, parece que você não sai transformado dessa busca, dessa conversa, dessa intimidade com Deus. E as pessoas, muitas vezes, têm dentro de si muitas vozes, as vozes que brotam do medo, da ansiedade, das preocupações, da dor, do sofrimento, e não conseguem discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Então, a leitura meditativa, e nós vamos olhar um pouquinho isso hoje também, ela procura discernir o que é de fato voz de Deus, ou o que é um insight humano que eu tenho, que pode, de alguma maneira, coadunar com aquilo que nós estamos discernindo, que é voz de Deus, ou quando nós percebemos que ali não é Deus falando, mas são os nossos próprios temores, os nossos próprios bichos internos que estão ali se manifestando, lutando dentro de nós, e que precipitadamente nós dizemos que é a voz de Deus. Outra disciplina é a oração, o encontro com Deus em solitude e em silêncio. Nós vamos ver um pouquinho mais dessas dimensões que se adequam ou que favorecem mais essa oração que é levantada a Deus no silêncio, na solitude e no secreto do quarto, como recomendado por Jesus. E, obviamente, tudo isso é um exercício, porque às vezes nós não temos disciplina nem para concentrarmos naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos orando, e, portanto, precisamos de outras ferramentas que nos ajudem a construir essa disciplina. A confissão de pecados é uma outra disciplina que nós precisamos de olhar com carinho, que leva-nos à experiência do quebrantamento, da contrição, que busca uma sanidade espiritual. Então, a confissão é um exercício que nós, lamentavelmente, temos abandonado. Eu posso citar um exemplo aqui. A confissão, ela raramente, hoje, na adoração contemporânea, ela tem espaço. A maioria dos cultos, das celebrações, dá um grande tempo para música, para a performance de bandas, e depois a exposição ou pregação dos pregadores com mais um tanto dessa experiência comunitária ou dessas liturgias, mas algo que tem sido abandonado, que parece que não cabe mais na liturgia, é o nosso momento e tempo de confissão. Você vê lá uma banda que se esforça para levantar o ânimo de uma congregação, ou o estado emocional de uma congregação, e às vezes você cantando músicas de alegria, músicas em que levam vocês a uma expressão com mais liberdade, e tudo isso, claro, tem o seu valor, mas quase que as pessoas trucidam alguém que fala e para aquele momento de que as pessoas estão num nível emocional fortíssimo e fala assim, agora vamos ter um tempo de confissão. Confissão tem sido esquecida na comunidade, há pessoas que não percebem que a confissão pode trazer um equilíbrio emocional e uma sanidade no momento de vivência na comunidade cristã. A experiência da comunhão é outro desafio para nós, com Deus, com a família, com a igreja, é uma outra disciplina, e nós vamos falar isso um pouquinho mais na aula que vem. A outra é a disciplina do serviço, consagração a Deus, a dedicação com nossos dons e talentos para ajudarmos na edificação da igreja, para o testemunho da fé cristã, para a obra missionária, para o serviço das boas obras, serviço ao próximo. Nós temos também que desenvolver essa disciplina. E a oitava disciplina, e eu vou pedir para vocês também que tenham um pouquinho mais de paciência, porque eu fui desafiado pelo irmão pastor, seminarista, músico, Erno Lemos, que considerassem a possibilidade de mais um mês, e depois vocês vão ter essa liberdade aí para dizer se podemos caminhar mais um mês,
mas aí refletindo um pouco mais sobre culto, sobre a adoração, sobre a cultura na adoração, sobre o serviço na adoração, e um pouco desse assunto que surgiu na aula passada, e o próprio Marcelo Galberto trouxe essa possibilidade de caminharmos um pouco lidando com a adoração. Eu não vou esgotar isso hoje, talvez deixe para um outro módulo, que a gente vai tentar fazer, provavelmente, em 4 aulas novamente. Muito bem. O que é a experiência da conversão? A conversão é uma mudança de mentalidade. A conversão é uma obra feita pelo Espírito Santo em nós, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Eu li um pequeno livro, Jesus Cristo é o Senhor, escrito por Dionísio Pape. E nesse livro ele faz a menção de que, pelo menos, se não me falha a memória, se eu não me esqueci, perto de 650 vezes nós encontramos a palavra Senhor. Algumas dezenas, parece que 64 vezes, se não me falha a memória também, ouvimos a confissão de Jesus Cristo como Salvador. Portanto, a mudança de mentalidade ou a conversão, ela é fruto dessa experiência. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca que você é salvo. Referência de Romanos capítulo 10, versículo 9. A conversão, portanto, ela é a experiência da metanoia, da mudança de mente. E isso é fundamental. Há pessoas que se tornam religiosas, há pessoas que se agregam a instituições religiosas, há pessoas que abraçam até a defesa, que conversam, que estudam sobre a questão da divindade, sobre a questão de Deus, mas que não passaram por uma experiência pessoal de reconciliação e que não tiveram as suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo para discernirem as coisas espirituais. Eu lembro a vocês que na Idade Média aconteceu esse rompimento na questão da espiritualidade com a teologia. E a partir desse rompimento, nós começamos a perceber dentro da religiosidade pessoas que falavam sobre Deus, porém não se relacionavam sobre Deus. Elaboravam sobre Deus, mas não se relacionavam pessoalmente com Deus. E aqueles que abraçavam a espiritualidade diziam: é impossível falar sobre Deus sem nos relacionarmos com Ele pessoalmente. Então, a experiência da conversão faz com que nós tenhamos uma transformação da nossa maneira de pensar. Na versão antiga, em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nessa versão, é a versão da NVT, que nós estamos usando para esse estudo. Portanto, irmãos, suplico-lhes que lhe entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, separado, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Uma das expressões mais diretas que nós temos no Novo Testamento que falam sobre adoração. Adoração é dedicação, é consagração, oferecemos os nossos corpos como um sacrifício vivo. Lembrando que a adoração é uma forma de sacrifício, de nós morrermos para que Deus cresça em nós, para que Deus viva em nós, para que a gente busque a vontade dele, para que a gente viva separado para ele. E essa é a adoração, segundo Paulo, que agrada o coração de Deus. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento, os costumes do mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então, a conversão que
vamos dizer assim, que abre a perspectiva de construirmos as disciplinas espirituais, é essa transformação de mente. Nós vemos essa mesma ideia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Versículo 10. Mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus, e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não estamos empregando palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando as verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós agora temos a mente de Cristo. Portanto, conversão é mudança de mente. Eu quero lembrar novamente que quando o hebreu dizia que nós precisávamos entregar os nossos corações a Deus, a palavra leb, que significa exatamente o coração, é a integração do raciocínio com os afetos, do raciocínio com as emoções. É por isso que, de maneira correta, Wesley diz isso, Lutero diz isso, o próprio Calvino diz isso. Nós precisamos ser primeiro convencidos e sensibilizados na nossa mente da verdade para sermos convertidos à verdade. Nós precisamos ser sensibilizados na mente para as coisas do Espírito, para sermos depois convertidos. E aí fala dessa integralidade do raciocínio e dos afetos. Portanto, uma pessoa que passa por uma experiência de conversão, ela se dedica e consagra a sua vida por inteiro. E essa é a experiência que todo ser humano precisa ter para se relacionar com o Deus Pai, com o Deus Filho e com o Deus Espírito Santo. Há muitos que não passaram pela experiência de conversão. Eu cito aqui a experiência de um pastor que é muito amigo hoje, que é um dos mentores que eu tenho na minha vida, hoje já com perto de 75 anos, e que teve uma herança evangélica, fez um estudo teológico e uma formação teológica, e ao caminhar junto com um outro pastor amigo, ele disse a esse pastor: eu não creio que tenha passado por uma experiência de conversão. E esse pastor discerniu a mesma coisa, caminhando já com ele. Esse irmão já num ministério religioso. E ao perceber isso, compartilhou com outros pastores, missionários da mesma missão: olha, estou acompanhando uma pessoa que já é pastor, mas que não passou por uma experiência de conversão. E ele fez um trabalho caminhando com essa pessoa, e esse pastor se entregou a Jesus já no ministério. E teve a vida transformada, tem um ministério brilhante há mais de 40 anos com casais, mentorei uma igreja, uma comunidade na região sul do Brasil, que é uma das pessoas que acompanha a minha vida, o meu ministério, e também um pouco da nossa caminhada familiar.
É possível pessoas que estão dentro da comunidade, que estão lá envolvidas na estrutura eclesiástica, mas que não passaram pela experiência de conversão. Portanto, todas as outras disciplinas espirituais, elas são fruto de uma experiência pessoal de conversão, de mudança de mente, de transformação. E o texto de Romanos, capítulo 12, que nós acabamos de ler, diz mais: para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas a vontade de Deus, ela não é boa, agradável e perfeita para nós. Em outra versão, nós encontramos na NVI também, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita para Ele. Nem sempre a vontade de Deus é boa e agradável para nós. Mas a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para Ele, dentro dos seus propósitos e desígnios que nós não conhecemos. E Paulo diz aos Coríntios: quem tem a mente de Deus? Quem pode compreender a mente de Deus? A profundidade de riquezas dos pensamentos de Deus? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a experiência de conversão, ela é fundamental para construirmos qualquer caminho de disciplina espiritual. Alguma pergunta até aqui? Até esse tempo, podemos continuar, podemos ir um pouquinho mais à frente, mas posso abrir para uma pergunta até agora, para uma interação com vocês. Estamos indo bem, estamos acompanhando a dinâmica do raciocínio, do pensamento. Alguma questão em relação a esse ponto? Podemos continuar, Elon? Sim, Nelson, fica à vontade. Ok. Muito bem. 2 pensamentos sobre contemplação, que é um conceito necessário caminharmos e refletirmos sobre ele. Primeiro, a contemplação não pode ser compreendida somente a partir da racionalidade. A contemplação, ela tem uma forte raiz na experiência de fé. Portanto, se queremos contemplar, precisamos não somente raciocinar sobre Deus, mas temos uma experiência de fé. A contemplação, ela se inicia num coração agradecido por saber que tudo que existe vem da bondade de Deus. Só podemos contemplar e admirar a esse Deus se temos um coração agradecido por saber que tudo que existe vem da bondade de Deus, vem, como diz Tiago, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Os místicos, e há um período bastante grande onde o exercício monástico e místico ele acontece dentro da espiritualidade, os místicos viam essa experiência de contemplação como algo profundamente espiritual. Já estamos na outra grade, é uma experiência profunda de alegria. A contemplação traz uma experiência também espiritual de pertencimento, de que nós não estamos jogados no universo, nós não estamos jogados na criação, não, nós fazemos parte, pertencemos às coisas criadas por Deus, e quando Deus nos empresta, então, a sua imagem e semelhança, nós temos também esse sentimento profundo na alma de que pertencemos a este Deus que nós jamais vimos, mas que nós podemos nos relacionar na experiência humana. Contemplar é admirar. Contemplar é ver a graça e a beleza em alguma coisa ou em alguém. Contemplar é uma atitude ou um pensamento que busca unir o intelecto com as emoções. Experimentar e não somente crer.
experimentar e não somente crer. O ser humano tem essas duas necessidades. Essa capacidade de entender a quem ele se dedica, a divindade que segue, mas também deseja experimentar. Nós ouvimos muito isso no testemunho de pessoas que se entregam a Jesus, que se convertem a Jesus, e que vão falar da sua primeira experiência pessoal que tem com Deus, de como sentiram a mão de Deus, de como foram convencidos na mente de que Deus está presente, de que Deus tem um propósito para as nossas existências, que Deus nos criou com um projeto. Portanto, a contemplação nos ajuda a vermos e contemplarmos a obra da criação, as obras de Deus. Nós vemos lá no Salmo 19. Alguém pode ler essa tela? Erlon, você pode abrir? Alguém poderia ler para nós? Salmo 19, de 1 a 5. Pode ser alguém da Silva, alguém Guimarães, alguém. Vou ler então, pode ser, Nelson? Claro. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela, o sol irrompe como o noivo depois do casamento. Alegra-se como o valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. Muito bem. Vamos dizer assim que você poderia andar no alto e baixo relevo quando você entra em Minas Gerais. E a palavra de carinho aos mineiros, que podem contemplar também uma criação maravilhosa. Não é sempre que temos a experiência da Trindade de termos 3 corações no estado do Brasil. Os mineiros que gostariam de ter essa experiência de ver o sol próximo do mar e que não tem essa experiência, não sei, indo até o Espírito Santo, bem rapidinho, e contemplarem a criação, contemplarem os céus. Este é um salmo fruto da contemplação de Davi. Esse salmo não só foi contemplado, fruto de contemplação, mas foi contemplado com música. Esse salmo era cantado pelo povo hebreu, onde a necessidade de se perceber o diálogo que existe, a voz que ecoa da criação, e a continuidade desse salmo é extraordinária, porque depois dele descrever de maneira tão linda a criação e aquilo que ele admirava e trazia na sua memória, ele começa a falar sobre a lei do Senhor. Olha, essa voz, esse dia que, após dia, trazem esta voz, ela também ganhou consistência nos estatutos do Senhor, nos mandamentos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança. Dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são dignos de confiança. Os preceitos do Senhor são justos, alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, iluminam a vida. O temor do Senhor é puro, dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas, são mais desejáveis do que o ouro, mesmo o ouro puro, e são mais doces do que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis
na tua presença, ó Senhor. Somos chamados para contemplar. Por isso que é necessário um tempo a sós com Deus. Por isso que é necessário o sabático. A contemplação, ela expressa, então, um momento espiritual sublime na experiência cristã. A contemplação é um exercício de fé, onde experimentamos algo que flui do mais íntimo do nosso ser. A contemplação é a expressão de transbordamento, de felicidade que brota no coração. Já estamos lá no 4º item dessa grade. A contemplação, ela atinge um nível elevado quando nós reconhecemos que Deus está presente em toda a criação e nas outras criaturas. Isso não significa que Deus está nos objetos, mas que refletimos o poder criador e criativo de Deus. É por isso que todos nós temos a capacidade de criar. Todo ser humano é um artista por si só e vai canalizar isso dentro de alguma habilidade. Não é somente crer, mas é também, na contemplação, sentir e desfrutar da sua presença. A contemplação, ela é resposta no coração da pessoa que sente gratidão a Deus por tudo que recebe do Criador. A contemplação também proporciona o sentimento de satisfação pelo que temos e nós também somos aquilo que Deus fez na criação e que deixou essas marcas em cada um de nós. Eu gosto muito desta ideia, porque essa ideia Tiago repete lá no capítulo 1, capítulo 2, quando ele diz que nós devemos ser praticantes da palavra, não somente ouvintes, que nós devemos estar o tempo todo também com esta palavra reverberando para que a gente possa contemplar. E ele usa um termo muito interessante, que nos foi concedido, então, essa lei que nos trouxe liberdade. E se nós praticarmos e vivermos essa lei da liberdade, diz Tiago, uma das poucas vezes no Novo Testamento que nós vemos essa expressão literal, nós seremos felizes, seremos bem-sucedidos, atingiremos os nossos alvos como seres humanos. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que a contemplação ela é absolutamente necessária, porque ela acontece num dia, num momento, numa hora, onde nós separamos para não fazer nada. É por isso que a contemplação ela está muito próxima da experiência do tempo sabático. E o tempo sabático, eu preciso adiantar para vocês que o tempo sabático não é o dia de lazer. O tempo sabático é o dia para não fazer. É o dia que nós estamos literalmente fechados para balanço. Não é o dia que eu vou correr na praça ou no clube com os meus filhos. Mas que dia é esse, Nelson? Então eu reparto com vocês essa aflição, eu carrego pelo menos há uns 20 e tantos anos, quando fui confrontado com essa realidade do sabático, e eu preciso dizer a vocês que eu tinha uma mãe com uma herança batista, primeiro católica, mas batista, mas que tinha uma queda para as questões do sabático. Ela sempre dizia assim, olha, nós protestantes estamos fazendo tudo certinho, mas aquele negócio do sabático nós abrimos mão. Ah, mas a experiência do sabático nós esquecemos aí. E como a experiência do lava-pés, que os protestantes dificilmente vivenciam mais da sua experiência comunitária. Olha, mas o sabático. Desde lá estou tentando descobrir na minha agenda, no meu ano, o que significa viver esse sabático. Que não é o dia do lazer. Que é o dia que nós costumamos dizer que é o dia do Senhor. Que de sabático não tem nada. Dia do Senhor, o domingo para nós, é um dos dias que nós mais nos cansamos, trabalhamos e fazemos.
E nós precisamos redescobrir essa experiência do sabático. Eu não sei dizer totalmente o que é. Eu sei hoje, pelo menos, quando você separa um dia da semana, um período da semana, ou alguma semana num semestre para sair e ficar a sós, em solitude, sem agenda, sem atividade, sem ativismo, sem coisas pendentes para levarmos para esses dias. Eu estou tentando ainda compreender e vivenciar isso na minha experiência pessoal. Muito bem, o terceiro exercício que nós temos é o exercício da leitura meditativa, meditatio lectio divina. Então, antes de dizer sobre ela, eu preciso pelo menos reconhecer 4 possibilidades de nós lermos a Bíblia. Primeiro, antes de falarmos sobre elas, nós ficamos achando e ouvimos desde a nossa conversão que a Bíblia é o nosso manual de doutrina, que a Bíblia é o nosso manual que temos que seguir para todas as atividades do que temos que fazer, que a Bíblia tem o objetivo de trazer um conteúdo teológico para aqueles que se relacionam com Deus. Olha, é óbvio que os pensadores, os teólogos, começaram depois a sistematizar aquilo que foram lendo e estudando da palavra. Mas eu preciso lembrar mais uma vez a citação do Dr. Eugene Peterson, que escreveu vários livros sobre espiritualidade, sobre a vocação e ação pastoral que tem sido abandonada pela Igreja Protestante. E ele nos lembrando que a Bíblia precisa ser lida corretamente como um livro de histórias, como um livro de narrativas. Assim como sento com uma criança, com um neto, com um filho, e começo a contar as histórias, as narrativas daquilo que Deus escreve na história da humanidade, aquilo que Deus foi escrevendo na vida das famílias da terra, aquilo que Deus foi escrevendo nos pais e nos profetas, aquilo que Deus foi escrevendo na história de um povo conhecido como Israel, que foi escolhido para ser referencial de relacionamento com Deus diante de todas as outras nações. É a narrativa que Deus escreve na vida da igreja, é a narrativa que Deus escreve na minha vida e na sua vida. Portanto, precisamos ler a Bíblia de maneira correta. Uma das maneiras, e vamos lá, Erlon, a primeira, eu posso ler a Bíblia de uma forma acadêmica, em busca de conhecimento. O meu irmão, que hoje é convertido a Jesus, está num momento difícil, de enfermidade, ele seguiu várias seitas, seguiu uma seita demoníaca durante mais de 25 anos. Foi pianista dessa seita, representou essa seita fora do país, buscou numa mescla de orientalismo com espiritismo, e ele conhecia a palavra de Deus, conhecia o Antigo Testamento. Antes da minha conversão, ele falava muito sobre o que ele lia. Ele sempre foi uma pessoa que buscou conhecer as religiões. Hoje convertido, hoje já com a iluminação do Espírito Santo de Deus, mas ele muitas vezes ele lia a Bíblia com esse pensamento acadêmico. Segundo, aqueles que são pregadores e pastores, eles vão ler a Bíblia pensando na homilética, em busca de um sermão, em busca de construir um sermão, uma mensagem. E há muitos que fazem isso e também têm a sua contribuição, a sua razão de ser. Outros querem fazer a defesa das Escrituras Sagradas e buscam uma leitura apologética, buscam argumentos para, como eu citei aquela reunião lá no Encontro de Consciência Cristã, as pessoas tentando conversar e dialogar e até debater sobre os argumentos do porquê creem assim, porquê creem no livre-arbítrio, porquê creem na predestinação, porquê creem no universalismo, porquê creem na unicidade da palavra, da inspiração da palavra, e você começa a construir e ler a Bíblia em busca de argumentos. Essa é uma outra possibilidade de leitura. Quarto, a leitura que eu chamo
do realejo. Você já viu o realejo? Tocando ali, e de repente o periquitinho sai e pega lá, tchum, a famosa caixinha de promessa, a leitura supersticiosa, a busca dos recadinhos de Deus. E como nós temos dado vários recadinhos que não são de Deus, porque você precisa ler dentro da narrativa da história que Deus está escrevendo. Por isso, o nosso encorajamento para lermos a Bíblia, então, da forma meditativa, a leitura devocional. Buscarmos, então, através da Lectio Divina, discernir a voz de Deus e alimentar a fé. A Lectio Divina é esse exercício onde eu separo tempo em solitude e oração para reler, para revisitar o texto, para concentrar, para ler várias vezes o texto, até que eu me sinta tocado ou tenha um insight dado pelo Espírito, e num texto que muitas vezes eu já li, mas não parei, não meditei, não procurei rever o que estava lendo, discernir e ter essa experiência de meditação. A meditação na Lectio Divina é um estado profundo de introspecção e de interiorização das Escrituras Sagradas. A Lectio Divina, ela é uma meditação que traz um ambiente favorável para a revelação, para Deus se revelar, e para acolher aquilo que ainda é mistério e que nós não entendemos sobre Deus. Nenhum de nós vai conseguir conhecer todas as Escrituras e discernir a profundidade destas riquezas. Mas a Lectio Divina possibilita este momento, esse ambiente favorável para que Deus se revele, toque no nosso coração, para acolhermos aquilo que é mistério. A meditação na Lectio Divina e na oração abrem caminhos para realidades que transcendem a nossa compreensão, que nos motivam a olhar aquilo que é infinito, que nos ajudam a aprofundar aquilo que nós não conhecemos desse Deus que ainda é mistério e que nos ama e nos amou de maneira misteriosa e surpreendente. Portanto, a Lectio Divina nos chama para essa meditação, onde eu posso ler o texto, posso reler o texto, volto e revisito esse texto nesse dia que eu separei para a solitude, para a oração e para buscarmos ouvir e discernir a voz de Deus. A quarta disciplina é a experiência da oração, o oratio, a oração que é prática presente em todas as religiões, a oração que é o anseio da alma, que é o desejo de conversarmos, de dialogarmos com o Criador, de abrirmos o nosso coração sem reservas diante do Pai. Alguém me perguntou, alguns meses, alguns anos atrás, não meses, e eu me lembro bem disso, quando estávamos no encontro de uma liderança, e eles perguntaram assim, o que você pensa sobre as igrejas que estão enfraquecidas, que vivem as suas crises de liderança, de relacionamentos, onde as pessoas não estão se entendendo nos ministérios, onde o crescimento da igreja não está acontecendo nem de maneira quantitativa e nem de maneira qualitativa. E eu respondi que, na minha percepção hoje, que nós temos uma liderança que está enfraquecida não pelos seus estratégias ou projetos ou visão de como deveria ser e vivenciar a igreja local, mas elas estão enfraquecidas porque os seus líderes, porque os pais, porque aqueles que estão envolvidos no ministério não têm meditado mais na palavra e não têm mais buscado a Deus no secreto do quarto. Diáconos, presbíteros, pastores,
líderes ministeriais, pais, abandonaram a busca de Deus no secreto do quarto. Não oram mais. Não estão sendo sensibilizados mais pela presença de Deus, numa experiência de buscarmos conversar e abrir o coração sem reservas diante do Pai. Estão pulando etapas e tentando servir a Deus e fazer a obra de Deus sem conhecer o próprio Deus. Sem estarem sendo transformados por esta comunhão contínua com esse Deus em oração no secreto do quarto. Oração é, portanto, busca de conexão contínua com o ser divino. Oração em silêncio e solitude. Solitude é um desejo de ficarmos intencionalmente a sós com Deus. Solitude é diferente de solidão. Deus não nos chamou para uma vida de solidão. John Wesley diz que nós somos criados para uma religião solidária, porém não solitária. Fomos chamados para viver uma religião solidária e não solitária. Portanto, a solitude é um desejo intencional de nós ficarmos a sós. Mas como ficarmos em silêncio numa sociedade que é barulhenta? Como falarmos de ficar em silêncio se todo mundo está o tempo todo com seus foninhos de ouvido, ouvindo uma música, ouvindo uma palavra, ouvindo uma pregação, ouvindo um programa de rádio, ouvindo um podcast, estão sempre com barulho, com música atrás, com pano de fundo. A nossa dificuldade de buscarmos a Deus em solitude. Oração, então, é a capacidade de nos colocarmos na presença de Deus pela fé, de maneira sincera, para ouvir e conversar com Deus com liberdade, porque nos sentimos que pertencemos a Ele. Nos sentimos que fomos acolhidos por Ele, como somos. E Deus não espera que a gente chegue nesse momento como pessoas transformadas, santas, e que cumprem todos os seus rituais religiosos, ou tentem viver e estarem vivendo a essência da lei e que nós recebemos. Não, eu venho como estou, diz o hino. Eu venho como estou. Hoje eu estou aqui orando e conversando contigo como estou. Cheguei com a minha dor, com o meu sofrimento, com a minha perda, com a minha lágrima, com o desespero de ter perdido o emprego, com a tristeza de ver um filho envolvido com drogas. Hoje eu chego aqui em oração porque o casamento pode estar ruindo, fragilizado. Buscarmos a Deus em oração. Oração é caminho, então, de sanidade, de buscarmos superar a ansiedade, o medo, a angústia, a culpa, lidando com o sofrimento o tempo todo. Oração é buscar, e aí eu quero trazer uma palavra que muitos de vocês já têm ouvido nos últimos anos, que é uma palavra recuperada da espiritualidade clássica, que é a direção espiritual. Lendo muito da tradição católico-romana, nós vemos muito dessa busca, aqueles que se tornam diretores espirituais, mentores, referenciais para dizer, para apontar o caminho, para trazer as reflexões corretas, para olharmos a vida numa cosmovisão de fato cristã e que nos ajude a estarmos inseridos na vida de uma maneira correta, sentindo que não estamos desperdiçando a nossa vida. O diretor espiritual, a direção espiritual são aqueles que nos mentoreiam, são aqueles que nos discipulam, são aqueles que nos ajudam a assimilar e tornar de maneira prática esta palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. A direção espiritual traz a questão da mentoria.
eu que gostaria de recomendar a vocês que, além dos livros que nós já recomendamos, um outro livro extraordinário, talvez um dos melhores já traduzidos para o português, um livro chamado Mentoria Espiritual. Mentoria Espiritual do Dr. James Houston. Mentoria Espiritual, Dr. James Houston. Um livro que mostra o caminho da mentoria em todas as tradições orientais e ocidentais e como nós podemos olhar e podemos ser mentores que desnorteiam ao invés de sermos mentores que direcionam. Há muitos que foram desnorteados por mentores que fraudulentos, que não conseguiram comunicar o conteúdo da palavra de Deus e nem propor uma espiritualidade profunda, prática, que pode ser vivenciada por cada um de nós. Então, a espiritualidade faz com que busquemos, então, essa mentoria, e temos esses referenciais, temos pessoas que trazem a reverberação para cada um de nós, e é impressionante a experiência da Trindade, de você perceber que Pai, Filho e Espírito Santo, no mútuo conselho, conversam, dialogam. Esse Deus que é comunidade, dialoga, trazem direção mútua, decidem nos criar, estão presentes, conduzindo a nossa história, numa jornada peregrina, onde a aflição, a dor, o sofrimento, o deserto, a solidão, são vivências possíveis e que fazem parte dessa espiritualidade que está sendo construída na experiência humana. Hebreus capítulo 4, versículo 14 a 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. O nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, portanto, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Portanto, a experiência de oração e de buscarmos a direção espiritual é estarmos usufruindo dos recursos da graça de Deus e que estão plenamente na pessoa de Jesus, que está conosco e que estará conosco até a consumação dos séculos. Oração, portanto, é um instrumento de fortalecimento da piedade que nós vimos na nossa primeira aula e da nossa devoção. Oração é, portanto, oportunidade de tocarmos pessoas, realidade e circunstâncias no mundo. Um dos livros extraordinários que eu li foi exatamente isso, tocando pessoas através do mundo. A oração nos permite, na intercessão do Espírito Santo e na intercessão da presença de Jesus, que conforme Paulo escreve na Igreja de Roma, está presente à direita do Pai, intercedendo por nós. Isso é maravilhoso. Maravilhoso saber que hoje, nesta noite, Jesus está no tempo e no espaço, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Intercedendo pela igreja. Intercedendo pela sua expressão visível aqui na terra. Intercedendo no momento em que o amor de muitos está esfriando. Intercedendo numa história de equívocos, onde o povo de Deus muitas vezes se afastou dele, não quis ouvir a sua voz, que ora para que nós nos arrependamos dos nossos pecados, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e intercede junto com a intervenção de Deus que está à direita do Pai, pedindo que a sua obra em nós seja avivada, que a alegria seja derramada, que a esperança possa brotar e vir no nosso coração. A experiência que Jesus tem hoje, depois de ter
assunto ao céu é a experiência de oração. Oração, então, é a oportunidade de clamarmos a Deus e de experimentarmos dos seus diversos tipos. Temos oração, onde a adoração está presente e somente a adoração. Temos orações onde somente as ações de graça e a gratidão estão presentes. E vários desses salmos nós temos também que expressam essa alegria de pertencermos a Deus, onde não há nenhuma intercessão, nenhum pedido. As orações de confissão, que são bem-vindas, onde podemos restaurar os nossos relacionamentos de maneira contínua. As orações de intercessão, essa talvez seja a que é mais conhecida. Fazemos reuniões juntos e fazemos quais são os pedidos que temos hoje? Por que nós temos que pedir e interceder? E muitas vezes temos um Deus ávido de se relacionar conosco, de vermos ali o nosso desejo de ouvir a sua voz. Não, hoje nós não vamos interceder por ninguém. Hoje nós vamos nos preocupar em ouvir o que Deus tem para dizer ao nosso coração. Mas há também as orações, e junto com os salmos de lamento, há orações onde nós derramamos nosso coração diante de circunstâncias e experiências que nós não entendemos porque estamos vivendo. Quantas orações de lamento estão hoje sendo derramadas no nosso país e no mundo diante desta pandemia, que já ceifou e levou a vida de tantas pessoas, dilacerou a família. Há lamento, há choro. E quando vemos as pessoas insensíveis para isso, insensíveis para mais de 400 mil mortes num país como o nosso, onde parece que a empatia, a compaixão, ela foi dilacerada, ela foi suprimida, ela foi coberta, ela tem sido negada por algumas pessoas. As orações de lamento também fazem parte, e as orações de súplicas, onde nós temos que clamar. Clamamos por cura na vida de muitas pessoas. Oramos e suplicamos por restauração de relacionamentos familiares. Oramos para que as pessoas possam não viver na dependência de pecados de estimação. Suplicamos para que as pessoas consigam viver uma vida de santidade no meio de tanta corrupção que estão presentes no coração do homem. Súplicas onde há pobreza, onde há perseguição. Essas orações também são bem-vindas. O referencial de oração das mais completas foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus, a oração do Pai Nosso. A oração não só para buscar o reino de Deus na terra, mas que pudesse nos ajudar a alimentarmos o Espírito Santo. Vigiem, orem para que não caiam em tentação, pois o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos aprender a orar com Deus. Todos nós, no secreto do quarto. Você, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Somos a maioria. Estamos juntos na oração. Não oramos somente para Deus, e o Dr. James Wilson nos traz isso nesse livro extraordinário que eu recomendei na bibliografia, que vocês tenham. Nós oramos com Deus. É como se o Deus Trinitário chegasse para você assim, vamos lá para o secreto do quarto, vamos orar juntos. Se o Espírito Santo intercede por nós, se Jesus está à direita de Deus intercedendo por nós, e temos o Pai que acolhe essas orações, e que na linguagem bíblica sobem por todos os santos e são colocados num propiciatório, onde todas essas orações estão sendo consideradas pelo nosso Deus Trinitário. A necessidade também da experiência de confissão.
fruto de arrependimento, fruto de quebrantamento, que busca e restaura o relacionamento com Deus. Podemos ir em frente, já temos 4 aí. Que reconcilia relacionamento com as pessoas e irmãos e que oportuniza e traz a experiência do perdão. A confissão que é fruto de arrependimento, que é fruto de quebrantamento, que restaura o relacionamento com Deus, que reconcilia pessoas e irmãos e que oportuniza e traz a experiência do perdão. Viver a experiência do perdão. O Evangelho é a mensagem das boas novas, que é o amor de Deus incondicional por cada um de nós e o perdão de Deus incondicional por todos nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Salmo 32, Salmo de confissão. Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto eu me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemi o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa, disse comigo, confessarei ao Senhor a minha rebeldia e tu me perdoaste de toda a minha culpa. Que salmo extraordinário, que convite, que encorajamento a todos nós para termos a experiência contínua de confissão. E Tiago nos lembra que essa confissão não é somente no nosso relacionamento com Deus. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Me permita uma palavra pastoral, essa confissão, ela tem que ser uma confissão responsável, ela tem que ser uma confissão protetora, uma confissão que ela é a mais íntima possível e que não deve ser colocada à exposição. Essa é uma das situações que mais inibem a nós cristãos de confessarmos os nossos pecados uns aos outros, porque essa confissão muitas vezes toma uma dimensão incontrolável e comunitária daqueles que usam a sua boca e a sua língua para denegrir, para difamar, para fofocar, para tornar ridicularizada e banalizada a confissão. Essa é uma das situações que eu tenho a dificuldade de lidar hoje com a questão da chamada disciplina na igreja, que muitas vezes é feita de uma maneira irresponsável, onde não existem pessoas que caminham, que estão juntas, que estão comprometidas com essas pessoas nos dias de acerto e nos dias dos erros. Então, a confissão ela é bem-vinda e precisa ser exercitada entre nós. Eu vou fazer uma citação rápida nesses 3 pontos, porque devo colocar isso um pouco mais nas outras aulas e no próximo módulo. A comunhão é outro exercício. Comunhão é uma palavra que remete inicialmente à Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo vivem em comunhão. Comunhão era usada para definir o relacionamento desejável com Deus e com a comunidade da fé. Comunhão descrita no livro de Atos, capítulo 2, vem do grego koinonia. É uma palavra com grande quantidade de significados. Pode significar socializar, repartir, partilhar, comunidade e também amizade partilhada. Comunhão deve ser nutrida continuamente com Deus e com os irmãos, tornando-se, então, uma disciplina quando exercitada. Comunhão só pode ser exercitada se nós andarmos na luz, como nós vemos no texto de 1 João, anunciando-nos aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus,
Escrevemos, então, essas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Esta é a mensagem que ouvimos dele, que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Filemão, capítulo 1, versículo 6. Eu oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que nós temos em Cristo. Muito bem. O penúltimo exercício é o serviço. Todo cristão é chamado para servir, que é uma atitude de humildade que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus, nossos irmãos, e para servirmos o próximo. Quem serve se preocupa em fazer bem aos outros, deixando de lado o egoísmo. Quando todos servem uns aos outros, o reino e a igreja crescem e se fortalecem. Servir, portanto, é um ato de amor. É também um dom que Deus dá para que nós possamos exercitar na edificação do corpo de Cristo. Jesus veio para servir, embora sendo Deus, se tornou servo para nos salvar. Filipenses 2, 5, 8. Tem a mesma atitude demonstrada por Cristo, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de escravo, de servo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Marcos capítulo 10. Então Jesus os reuniu e disse: vocês sabem que os que são considerados líderes deste mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder e ter destaque entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Muito bem, o último item é sobre adoração, e eu não pretendo entrar nele hoje. Poderia ler e citar isso rapidamente, o que já está preparado, mas como vamos olhar isso um pouco mais à frente, e os dois itens também da comunhão e do serviço na próxima aula, importante estarmos lembrando da necessidade da conversão, sim. Importante estarmos lembrando da necessidade da meditação na palavra, de uma vida de oração. Importante estarmos lembrando da importância da comunhão, da lectio divina, do serviço. Importante estarmos lembrando da necessidade da comunhão e da oração, e também da adoração. As disciplinas, elas só se tornam disciplinas quando nós exercitamos. Muitos que não exercem acabam não trazendo para si uma disciplina. Muitas dessas disciplinas são destacadas também num outro livro, além dessa literatura que eu coloquei, o Erlon vai colocar de novo depois, essa grade, é o livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster, que também caminha nessa dinâmica, nessa exposição da espiritualidade, junto com Dallas Willard e tantos outros escritores que falam dessa espiritualidade. Esse é o desafio que temos para cada um de nós, como pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus, pessoas que estão inseridas na igreja, na comunidade, pessoas que estão buscando hoje, nesta pandemia, rever a sua própria agenda, as suas prioridades, aquilo que vamos investir tempo, que vamos buscar como coisas essenciais para a nossa vida. Muitas dessas disciplinas já são vivenciadas por vocês. Muito provavelmente com mentoria, com pessoas que inspiraram vocês, e algumas dessas disciplinas que jamais foram vivenciadas. E algumas dessas disciplinas que foram abandonadas na caminhada da fé cristã, pelo nosso desânimo, pela nossa frieza espiritual,
pelas nossas decepções e amarguras que nutrimos o nosso coração, por não acreditarmos mais que seja possível a vivência de muitas dessas disciplinas, por não acreditarmos, talvez, mais na experiência da comunidade, da igreja, por estarmos desiludidos, envolvidos na obra do trabalho missionário, por vermos hoje uma comunidade protestante, evangélica, anestesiada, cometendo vários equívocos. Mas a minha chamada nesse momento e meu encorajamento é para que nós olhemos isso primeiramente para nós. Primeiramente para cada um de nós. Que cada um possa colocar a sua consciência, o seu coração diante de Deus e avaliar se nós temos abandonado essas disciplinas. E muito do abandono dessas disciplinas nos fazem, voltando ao início da nossa conversa, alimentarmos mais a nossa natureza carnal do que o nosso espírito. E muito dos erros, dos pecados que fizemos, dos equívocos, das rupturas, poderiam não ter acontecido se nós estivéssemos vivendo essas disciplinas espirituais e ouvindo e discernindo a voz de Deus e contemplando a presença de Deus, em termos de tempo em solitude para alimentar a nossa alma, o nosso coração. Por quê? Porque somos fruto de uma igreja que se preocupou apenas em fazer e não em ser, que estão preocupadas com o ativismo eclesiástico. Eu me lembro o primeiro ano de conversão, quando cheguei numa igreja tradicional batista, e era apresentado o planejamento das atividades do ano. E você olhava aquelas atividades todas, você não tinha tempo para respirar. As atividades da igreja muitas vezes nos impediram de nos relacionarmos com pessoas não cristãs, com os nossos parentes. Os sábados que nós suprimimos de estarmos muitas vezes visitando um parente, numa celebração do aniversário de alguém, de uma viagem, estávamos sempre envolvidos com ativismo, porque Deus está preocupado com o dever, porque temos que fazer, porque temos que nos tornar relevantes, porque temos que ver a nossa estrutura eclesiástica missionária crescer. E isso foi desqualificando, deixando pessoas no caminho. Olhamos para o lado e muitas pessoas que são queridas nossas, que foram importantes para a nossa fé, não estão nem mais no Evangelho e nem mais na experiência comunitária. E como diz o Dr. Howard Snyder no seu livro Comunidade do Rei, nós precisamos ser uma igreja do reino, que vive os valores do reino, que vive a cultura do reino, que tem as disciplinas espirituais do reino, porque nós podemos ser igreja, mas não ser igreja de Cristo. Nós podemos ser igreja e ser apenas uma instituição religiosa, de ser apenas uma igreja, instituição e estrutura religiosa e institucional, mas não sermos igreja do reino, porque não tem na sua agenda, na sua prioridade, as prioridades que são do reino de Deus. E a prioridade é que Deus, que se fez e se faz reino em nós, porque o reino de Deus chega nos corações dos seres humanos, diz para nós, a transformação prioritária que eu tenho é na vida de você. Ah, mas o mundo, temos tantas almas e para alcançar. Deus está preocupado com você, Deus morreu por você, Deus quer se relacionar com você, Deus quer que você tenha tempo de adoração, de contemplação, tempo sabático, solitude, tempo de silêncio, tempo de lectio divina, que nutre a sua fé. E você pode dizer, Deus falou comigo. Não é a voz de Deus. Eu consegui discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes que pulam dentro de nós e que nos deixam a viver com tantas incertezas e com tantos medos daquilo que nós temos ainda para viver como pessoas e como cristãos.